Você já parou para pensar como seria se aquela pessoa que não soube te valorizar, aquela que te tratou como se fosse apenas uma opção descartável, de repente fosse tomada por um arrependimento tão profundo que a fizesse correr atrás de você, desesperada, implorando por uma segunda chance? Já imaginou a cena dela revirando memórias, lembrando dos momentos que teve ao seu lado e, finalmente, entendendo que perdeu alguém único, alguém que não aparece duas vezes na vida? Pois é exatamente isso que acontece quando você adota certas posturas silenciosas, firmes e poderosas. Posturas que não dependem de joguinhos de manipulação, mas sim da sua força interior, da sua capacidade de se tornar inabalável. Hoje eu vou te revelar as 9 atitudes estoicas que fazem qualquer pessoa que não te valorizou sentir a sua ausência como um peso insuportável, a ponto de se arrepender profundamente e, muitas vezes, voltar correndo atrás de você. Mas é importante entender algo: você não faz isso para punir, para ferir ou para se vingar. Você faz porque finalmente decidiu assumir o controle da sua vida, das suas emoções e do seu destino. Quem não soube te valorizar será apenas um espectador do seu crescimento, e isso é mais poderoso do que qualquer palavra. Imagine agora a cena: uma pessoa deitada à noite, olhando para o teto, rolando de um lado para o outro sem conseguir dormir. De repente, flashes de momentos com você começam a surgir na mente dela. O jeito que você sorria, a forma como você estava sempre presente, o apoio que você dava, as conversas que pareciam intermináveis. Mas junto com essas lembranças vem o peso da consciência. Ela percebe que jogou tudo isso fora. Esse é o início do arrependimento. E é nesse ponto que entram as atitudes estoicas. A primeira atitude é o silêncio que ensurdece. O silêncio é uma arma invisível, mas devastadora. Quando alguém não te valoriza, a reação comum é gritar, cobrar, implorar, exigir reconhecimento. Mas quando você fica em silêncio, você quebra completamente o padrão. O silêncio incomoda porque ele não dá respostas, não dá sinais, não alimenta o ego do outro. Imagine alguém esperando a sua reação, esperando que você se humilhe, que você peça explicações, que você mostre dor. E, em vez disso, recebe apenas silêncio. Esse vazio começa a gritar dentro da mente da pessoa. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E é isso que o silêncio representa. Você não devolve ódio com ódio, nem dor com dor. Você apenas vive. E viver sem dar explicações já é suficiente para plantar o arrependimento. A segunda atitude é a vida em movimento. Enquanto quem te desprezou espera te ver parado, estagnado, destruído, você continua andando. Você avança nos estudos, no trabalho, nos projetos, nas relações sociais. Você mostra, de forma silenciosa, que a sua vida não parou. Isso é profundamente doloroso para quem acreditava que tinha um poder sobre você. Imagine essa pessoa olhando suas conquistas de longe, percebendo que você floresceu justamente depois que ela saiu da sua vida. Isso é como um soco no estômago. Sêneca dizia: a vida é como uma peça de teatro, não importa quanto tempo dura, mas quão bem ela é representada. E quando você vive com intensidade e propósito, quem não te valorizou percebe que deixou de fazer parte de uma peça grandiosa. A terceira atitude é a disciplina que intimida. O mundo espera que você se destrua depois de uma rejeição. Espera ver você perdido, desleixado, desanimado. Mas quando você decide cultivar disciplina, acordar cedo, treinar, se alimentar bem, estudar, trabalhar com dedicação, você cria uma força magnética. Essa disciplina se traduz em energia, em postura, em olhar. Você se torna alguém difícil de ser ignorado. Epicteto ensinava: nenhum homem é livre se não é dono de si mesmo. E ao praticar disciplina, você prova que agora é dono de si. Cada mudança no seu corpo, na sua mente, no seu estilo de vida é como uma ferida aberta no coração de quem achou que você iria definhar. A quarta atitude é a indiferença calculada. Não é fingir que não liga, não é forçar um desapego. É realmente não dar mais a importância que dava. Você não procura notícias, não olha redes sociais, não fica esperando mensagens. Você simplesmente segue. Essa indiferença não vem de orgulho, mas de liberdade. E é justamente essa liberdade que sufoca quem não te valorizou. Antes, essa pessoa tinha certeza de que ocupava espaço na sua mente. Agora, ela percebe que foi apagada. E a mente humana odeia perder o controle. Esse vazio que você cria é insuportável, e o arrependimento nasce da falta de importância que você dá. A quinta atitude é o brilho das novas conexões.
Nada é mais devastador do que perceber que você está sendo valorizado por outros. Isso não significa exibir novas pessoas para provocar, mas viver de forma natural, se cercar de quem realmente enxerga o seu valor. Novos amigos, novos relacionamentos, novas oportunidades. Quem te desprezou começa a perceber que perdeu o privilégio de estar ao seu lado. E não há dor maior do que descobrir que a vaga foi preenchida, que alguém ocupa o lugar que antes era seu. Os estoicos sempre ensinaram: não controlamos o que os outros pensam de nós, mas controlamos como nos posicionamos no mundo. E quando você se posiciona com confiança, quem te perdeu se desespera. A sexta atitude é o domínio das emoções. A maioria das pessoas, quando rejeitada ou desvalorizada, perde o controle. Choros, discussões, desabafos. Mas você, não. Você sente, mas não se deixa dominar. Esse autocontrole é raro e impressiona. Quem não te valorizou esperava encontrar fragilidade, mas encontra firmeza. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. E ousar aqui é não se perder em explosões emocionais. É mostrar que, mesmo ferido, você permanece inteiro. Esse domínio provoca arrependimento porque mostra que você é alguém que não pode ser abalado facilmente. A sétima atitude é o silêncio nas redes sociais. Em um mundo em que todos expõem suas dores e frustrações online, você escolhe o mistério. Nada de indiretas, nada de frases de efeito, nada de posts de tristeza. Você não dá munição. E isso enlouquece quem está procurando pistas. Essa pessoa começa a vasculhar suas redes, tentando entender o que você está sentindo, mas não encontra nada. E o mistério é mais doloroso do que qualquer declaração pública. Quando não há respostas, a mente começa a inventar cenários. E todos os cenários inventados são piores do que a realidade. A oitava atitude é a vitória silenciosa. Você conquista, mas não precisa anunciar. Um novo emprego, uma mudança física, uma viagem, um projeto. Você não precisa esfregar na cara de ninguém. Apenas vive. E quem te perdeu observa, de longe, que você está crescendo. Epicteto dizia: não explique sua filosofia. Viva! É isso. Você não precisa provar nada. Sua vida já prova. E quando essa pessoa percebe que poderia estar ao seu lado nesses momentos de vitória, o arrependimento explode como um veneno interno. A nona atitude é o desapego definitivo. Essa é a mais poderosa de todas. Não é fingir que não liga, é realmente não ligar mais. É libertar-se de qualquer expectativa, de qualquer mágoa, de qualquer necessidade. Você entende que tudo foi como deveria ser, que nada do que aconteceu define o seu valor. Quando você chega nesse nível, nada mais pode te prender. E é justamente esse desapego que destrói quem não te valorizou. Porque, no fundo, essa pessoa acreditava que sempre teria um espaço garantido no seu coração. Quando percebe que não tem mais, o desespero nasce. Essas 9 atitudes não são jogos. Não são máscaras. São transformações internas que mudam completamente a forma como você se enxerga e, por consequência, como os outros te enxergam. Você não as pratica para causar arrependimento, mas para ser livre. O arrependimento é apenas uma consequência inevitável para quem não soube reconhecer o seu valor. Agora imagine a cena final. Aquela pessoa que um dia te desprezou, agora olhando para você de longe, com o coração apertado, reconhecendo que perdeu algo que jamais vai encontrar de novo. Ela pode até correr atrás, desesperada. Mas agora, a escolha não é mais dela. É sua. E essa é a verdadeira vitória. Não ser desejado, mas ser livre. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva agora no canal Eco dos Estoicos. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E eu quero saber, qual dessas 9 atitudes você já pratica e qual delas você vai começar a aplicar a partir de hoje? Deixe sua resposta nos comentários, porque eu vou ler cada um. E lembre-se, quando você aprende a se valorizar, o mundo inteiro aprende a te respeitar.